Tá, beleza. São 5:08. Bom, deixa eu dizer o seguinte, então, para vocês, meus amigos aí que estão nos dando esse privilégio de investir tempo, né, e a atenção de vocês aqui para essa hora, mais ou menos, que nós pretendemos segurar vocês aqui. Então, eu só peço, antes de mais nada, desculpas, porque eu estou com duas telas. Eu tenho a tela aqui do laptop, que é essa, sim, tem a câmera, e eu, por vezes, vou me dirigir aqui a vocês, mas eu estou olhando aqui para a minha direita, o posto aí para vocês, e aqui eu tenho uma tela maior, eu consigo acompanhar os slides que eu pretendo compartilhar com vocês, eventualmente a imagem fica mais clara aqui, ok? Então, não estranhe essa minha ir e vir aqui entre telas. Bom, eu queria dizer o seguinte para vocês, todos que estão aí conosco. Fico super feliz, super honrado. Vocês sabem, né? Sem muitas delongas, mas eu preciso dizer isso, a metade cheia do copo, né? Isso tudo que está acontecendo, né? O fato de a gente estar ilhado e isolado em termos, fisicamente pelo menos, né? Nos tem permitido explorar, aprender uma série de outras coisas interessantes, como os sentidos, né? Quando a gente é privado de um sentido ou alguns dos sentidos, a gente acaba canalizando, desenvolvendo os outros, né? E isso acaba sendo uma surpresa. Então, para mim, tem sido uma grata surpresa estar explorando e descobrindo que é possível, sim, a gente fazer muita coisa com bom nível de entrega, bom nível de qualidade, de forma prazerosa, e com valor. Ou seja, eu estou me referindo a tudo isso, acho que esse mundo digital, né? Esses canais remotos, aí, enfim. Então, eu estou bastante contente, eu acho que essa é a 12ª oportunidade nos últimos... Eu estou em casa desde que eu voltei do Japão, dia 2 de março eu voltei do Japão, abreviado, uma estada que era programada para 21 dias, por conta daquelas missões técnicas ao Japão, eu tive que abreviar para 4 dias. Então, voltei correndo e estou desde dia 2 de março. 2 de março, abril, maio, agora eu falei 3 meses que eu estou enfiado em casa, estudando, escrevendo e me dedicando a explorar esse canal. A gente está fazendo muita coisa interna, né? Não pode fazer consultoria agora, não pode entrar na casa dos clientes, mas a gente está olhando para dentro dos processos da Limei e está aproveitando esse momento para fazer um upgrade, né? Na forma como a gente faz consultoria. Bom, entre outras questões, e por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo, que tem tudo a ver com o que hoje eu pretendo trazer para vocês, entre outras questões, a gente decidiu que os nossos workshops, os módulos de capacitação, que servem de apoio para os projetos de consultoria, nós estamos promovendo um Kaizen neles todos. Um deles é o Jidoka. Então, o Louro San, que estava agora aqui comigo me apoiando, é o consultor líder dessa frente, está reformulando, remodelando esse workshop de Jidoka. E na esteira disso, então eu estou bem animado com tudo que a gente está fazendo, mas esse em especial. Por quê? Porque aqueles que conhecem o meu trabalho vão lembrar pelo menos vão lembrar historicamente desse livrinho aqui. Esse livro aqui tem o título de Sistema Toyota de Produção, mais do que simplesmente Just in Time. É um livro que tem 25 anos. Esse livro eu publiquei em 1995, 96, 25, um quarto século, como resultado da minha dissertação de mestrado na URGS, antes de eu ir para o Japão. Logo depois eu fui para o Japão. Por que eu estou fazendo referência a ele? Porque, essencialmente, o título dele é Sistema Toyota de Produção, mais do que simplesmente just in time. Um quarto de século atrás, gente, não tinha nada, não sabia nada a respeito do que era o sistema Toyota de produção, né, TPS, Toyota Production System. Mal e mal se tinha a noção de que recém tinha sido apelidado o TPS de Lean, sistema Lean, recém tinha começado, né? Lean, então, e apelido pegou, mas se sabia muito pouco. Chegava muito pouco para a gente aqui no Brasil. E aí eu, investigando, descobri obras seminais, importantíssimas, são clássicos, né? Obviamente, o pai do sistema Toyota de produção, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, consultor brilhante, um dos maiores engenheiros industriais que essa terra já viu, Yasuhiro Monden, entre outros. Esses caras são ainda, né, as grandes referências, os grandes clássicos. E era basicamente isso que existia, né, a respeito do que era o sistema Toyota de produção.
eu peguei, a partir desses escritos, desse material, eu acabei construindo a minha dissertação de mestrado, que versou exatamente sobre esclarecer que o sistema Toyota de produção não era just in time, não era Kanban, não era a puxada. Esses são, sim, elementos do sistema. Mas ele é muito mais que isso. Just in time é um pilar, né? O produto certo, na quantidade certa, na hora certa. Se quiser ainda ampliar a entrega no local adequado, local certo. Mas esse é um pilar. Não pode haver confusão. E havia muita confusão. O Kanban é JIT, o JIT é o TPS. Não é. Então, é um pilar. Just in time é um pilar. O que mais que tem? Se é um pilar, é só um? Não, tem um segundo pilar, que é o Jidoka. Então, é Just-in-Time, Jidoka. São os dois grandes pilares que sustentam todo o modelo. Todos os outros construtos estão vinculados, ligados no alicerce e construtos, né, sobre esses dois pilares. E por isso a importância de entender isso. Foi isso que eu propus na minha dissertação de mestrado, foi isso que justificou eu ter ido para o Japão, para aprofundar ainda mais esses estudos, né? E a partir daí, da tese de mestrado que versou sobre o Jidoka, que eu fui para o Japão, aí uma especificidade maior, a questão da mão de obra multifuncional, que está vinculado ao Jidoka, né? Autonomia e rompimento do cordão umbilical que liga o operador à máquina. Eu fui explorar isso lá, a alocação de mão de obra multifuncional, esse foi o tema do doutorado. Mas, enfim, então, eu estava comentando, gente, eu estou retratando porque assim, a gente está revisando o workshop interno da Linway, o workshop de Jidoka, para treinar os nossos parceiros, e a gente, na esteira disso, está revisando o livro. Eu nunca tive coragem de revisar, porque é natural, né? A gente abre, não, tem que revisar isso. Isso aqui também não está muito ruim. Mas chega, a gente vai fazer, a gente vai fazer um esforço para revisar rapidamente e editar. A Bookman, a editora Bookman, excelente editora para o nosso métier, se interessou em editar, e a gente está fazendo essa revisão. E, à frente disso, puxando isso para mim, está um outro colega da Linway, o Rodrigues San, e então essa turma está envolvida nisso, né? E aí, gente, por isso que eu disse, não é uma aula, quem tinha a pretensão, ou a expectativa, melhor, de assistir uma aula sobre Jidoka, eu sinto muito, vou frustrar, porque eu anunciei isso. Não é aula. Eu vou bater um papo, eu estou batendo um papo com vocês. E qual é o propósito? Pensar alto. Vocês vão me ajudar a pensar alto. Se isso, né, se bater aí também, se fizer sentido para vocês, eu quero ouvir vocês, porque a gente está nesse processo de revisar a nossa abordagem, o workshop internamente, revisar o livro, e assim amplificar o alcance, a aplicação do Jidoka, que originalmente não tinha esse alcance. Se a gente observar na literatura existente, não tem o alcance que essencialmente a Toyota pretendia, essencialmente o Ono CNC e Shingo CNC pretendiam. Então é isso que a gente está tentando explorar agora nessa revisão, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ainda que não seja uma aula, e para facilitar assim, a ilustração da minha fala, desse workshop, eu selecionei alguns slides. O workshop provavelmente vai dar agora está em uns 120, 130 slides. Eu selecionei 15 slides, só para ancorar um outro ponto relevante, ok? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí eu vou esperar que os colegas aí me ajudem a confirmar se a tela está compartilhada. Minato-san. Oi. Oficialmente, boa tarde. Quem é que está falando? É o Loro-san. Loro-san. Pois não, Loro-san. Pedi para você, por favor, colocar a apresentação o PowerPoint na formato apresentação, tá? Sim, é agora que eu vou projetar. Eu ainda não projetei, né? Agora que eu vou fazer compartilhamento, e agora que eu vou começar a fazer referência à apresentação. Ótimo. Por enquanto, eu não estava necessitando dela. Aos nossos colegas que estão na escuta, podemos fazer as perguntas através da ferramenta QA aqui no Zoom, tá? Eles podem fazer as perguntas através dessa ferramenta, que depois, ao final, você vai estar respondendo, e também pode usar o chat também. Excelente, Loro. Muito obrigado. O Loro vai me ajudar aí bastante, porque, de fato, né, eu vou estar concentrado aqui em explorar os temas, e aí eu tenho medo de
parecer desrespeitoso, não enxergando, não dando retorno às perguntas ou colocações dos colegas e amigos aí. Bom, então, vocês... a tela está compartilhando, né, Louro-san? Aí aparece, né? Aparece bem, né? O slide. Sim, tranquilo. Tá legal. Então, o que eu gostaria de destacar? De novo, né? Eu quero falar sobre um dos pilares do sistema Toyota de produção, do sistema Lean. Então, e esse pilar é o Jidoka. Ali no nosso escrito, a gente, claro, como tem essa identidade com o Japão muito forte, eu aproveito, né, e escrevo, a gente escreve aqui na Leanway, o Jidoka, da forma como os japoneses, quando tem que escrever em Romaji, né, alfabeto romano, o fazem. É assim, Jidoka, aquele tracinho no O, ele pretende estender o O, porque a palavra é Jidoka. Então, esse O com o tracinho ali é Jidoka. E aí, gente, assim, dentro desse contexto, e eu vou explicar isso na sequência, os próximos slides vai ficar bem claro, não tem tradução essa expressão, não tem tradução no contexto do sistema de produção. Por isso que houve aí, aparece aqui, já no primeiro slide, né, o neologismo aqui. Ó. A gente inventou uma palavra, nem fomos nós, foram os americanos, as primeiras traduções foram do japonês para o inglês, e aí eles criaram uma expressão nova e nós a portuguesamos, né? Então, o que aparece aí é a autonomação, por isso que está em destaque com letras maiúsculas, no, porque não existe isso na língua portuguesa, a autonomação. A automação existe, mas a autonomação não existe. Assim como foi as primeiras traduções para o inglês, autonomation. Autonomation não existe em inglês, claro, né? Porque esse não existe, né? Mas por que isso? Porque era impossível traduzir, e vai ficar claro para muitos de vocês, me desculpem, né? Para esses que já estão familiarizados com isso, quase que estiveram molhados, mas é bacana entender que faz muito sentido diferenciar Jidoka de Jidoka, e vocês vão entender o que eu quero dizer há pouco. Então, assim, ó, o subtítulo que está aqui não é à toa. Aparece ali, né? Automation, automation, a serviço da autonomia. Opa, agora começa a aparecer outro esquema no jogo aqui que é muito importante. Então, vocês vão perceber que eu vou explorar isso. E essa é a tônica, né, desse pilar. Claro, tem automação? Tem. Mas tem muito mais do que isso. A automação está subordinada. E vocês vão entender bem a quem ela está subordinada. Bom, eu vou avançando aqui. Aqui uma representação geral, né, gente? Bem conhecida de todos nós. Essa é uma representação geral. Obviamente, tem alguma outra variante, mas é essencialmente como a Toyota, né, representa o sistema Toyota de produção, vários especialistas, vários pesquisadores. Esse é uma representação. Desse jeitinho que está aí, é a representação que eu construí, está ali, Gnatto 2000, num artigo que eu escrevi em 2000, 2 anos depois de ter voltado do Japão, e foi publicado num livro, como um capítulo de um livro que foi publicado numa editora lá de Recife. Então, aparece... E aí, por que está aqui a referência? Porque esse é um modelo bem simples, né, de representar o sistema Lean, o sistema Toyota de produção, mas aparece claramente o destaque aqui de Jidoka como um pilar, né, ao lado do Just-in-Time. Just-in-Time, com seus construtos, fluxo contínuo, ritmo, né, tag time e produção puxada, o Kanban. E no outro lado, par e passo, ombro a ombro, o Jidoka, que é composto, né, tem os seus construtos. O Jidoka é um conceito. E ele é viabilizado a partir da combinação de separação homem-máquina. Nós vamos falar disso a respeito disso em seguida. E de uma outra combinação, outro construto, outro bloco, que é Pokayoke, aplicado na detecção de erros e inspeção na fonte, associado a Andon, mecanismo de sinalização visual e sonoro, e feedback e ação imediata. Então, isso aí, a combinação disso, eu vou definir na sequência, conceituar, mas a combinação disso é que dá origem ao Jidoka. Aí os demais construtos estão aí, eu não vou explorar. Essa é uma representação muito simples, obviamente simplificada, né, do sistema super hiper complexo que é, né, super hiper dinâmico que é. Então, assim, tem limitações, mas dá para ter com isso uma boa noção, né, do que é o modelo, quais são os seus principais construtos. E aí aparece os 2 pilares, né, o destaque para os 2 pilares. Pois bem, isso é uma das maneiras
em 90, isso aqui foi em 2000, depois que eu voltei do Japão. Isso aqui foi antes de eu ir para o Japão. Isso é uma outra maneira de representar o sistema Lean, o sistema Toyota de produção. Vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui que é um diagrama de blocos. Isso aqui está no meu livro, isso aí está na minha dissertação de mestrado. Isso foi minha pesquisa, né, de mestrado. Foi quando eu comecei a descobrir o sistema Lean, o jeitão que ele é. Então, eu lendo e interpretando as poucas referências que chegavam a gente aqui, essa foi a minha leitura. Então o sistema é um resultado de uma combinação complexa de elementos que se interrelacionam dinamicamente. E aí eu estou apresentando o destaque. Eu não vou explorar isso com vocês, obviamente, não tenho essa pretensão, mas só para mostrar que já aparecia nas obras de referência, não foi só uma leitura que eu fiz. O Jidoka e o Just-in-Time, ali, o destaque para os dois blocos, que são os pilares. E ali do Jidoka, normalmente eu vou me concentrar aqui, né? Do Jidoka aparece ali desdobramentos, ó. Ele tem inputs que sustentam, elementos que sustentam ele, como, por exemplo, a atividade de melhoria por pequenos grupos, APGs, o controle de qualidade zero defeito, a gente vai falar isso a respeito disso, mas ele também dá origem a outros elementos super importantes, que estão em destaque ali, claro, ali, né? Ele é importante para sustentar e viabilizar a operação multifuncional, o operador multifuncional. Ele potencializa a manutenção produtiva total, aspectos de manutenção, o Jidoka. Ele potencializa a qualidade assegurada, ele garante, na verdade, qualidade do produto. Ele reforça o respeito à condição humana, que é central no sistema de produção. Ele proporciona, possibilita redução da mão de obra e redução do custo para eliminação das 7 perdas. E aí lá no topo, aparece lá no topo, aumento do lucro sob crescimento lento, que era o caso no Japão, da origem do sistema foi assim, ou em mercados em expansão com produtos variados, enfim. Mas o que eu quero destacar aqui aparece com força o Jidoka, ombro a ombro, com aquele que é mais conhecido, né? O seu irmão aí, o pilar Just-in-Time. Tranquilo aqui, o Loro-san vai me dando as dicas aí, se está fazendo sentido, se a fala está chegando aí, ok? Vai me dando um apoio aí. Tranquilo, Guinato. Vou avançando aqui. Tá tudo bem. Aí eu estou tangenciando, não falei explicitamente o que é o Jidoka. Está aqui, ó. Se a gente quiser definir, essa é uma das maneiras bem simples, mas bem objetivas de definir o que é o Jidoka. Jidoka é dar autonomia à máquina ou ao operador para identificar a ocorrência, a normalidade e atuar. Sinalizar a ocorrência ou paralisar o processo. É isso. Então, Jidoka é dar autonomia para o agente de produção, para a máquina ou para o operador, identificou a normalidade, ou se minimamente sinaliza, ajuda, olha, tá, tem problema, vamos atuar corretivamente ou para. Se não dá para atuar, é em curso, para. Então, é isso. Jidoka é dar autonomia. Então, é muito mais, vai aparecer isso com certeza em alguma sentença na frente. Então, tá aí, ó, o conceito de autonomação, de Jidoka, tem muito mais identidade com o conceito, a ideia de autonomia do que com automação. Eu vou destacar isso 2, 3 slides mais à frente, ok, gente? Então, a questão chave, ainda que a expressão Jidoka, ela, claro, ela é misleading, né? Porque ela induz a gente a pensar que a essência é a automação. Não, a automação tem presença, mas não é a questão-chave. A questão-chave é a autonomia. Por isso que eu coloquei ela no título, provocativamente, a automação a serviço da autonomia. Ok? A autonomia que é preponderante é a questão-chave. Aqui, gente, uma explicação disso, né? Buscando lá nas origens, na raiz. Então, Jidoka, são 3 kanjis, né? Ji é auto, aquilo que tem automovimento, autoação, né? Auto, é aquele primeiro kanjizinho que está ali, no topo, né? Ji, então é auto. E abaixo em português, né? Ali é auto, o significado desse primeiro kanji. Do, originalmente, se você olhar no dicionário japonês, do é movimento. Do é movimento. Neste caso aqui, vocês vão entender isso, né? E o K é ação. Então, aqui a tradução foi autonomação.
Se você olhar no dicionário japonês, como eu ia dizendo, você vai ver lá, buscar por jidoka, vai aparecer automação. Por quê? E a mesma leitura, jidoka, automação. O kanji do centro, esse aqui que aqui está, na automação, é simplesmente o movimento. Então, movimento, a automação, tornar automático o movimento. É automatizar, né? Máquina, recurso, dispositivo, equipamento. Aqui não. Aqui tem uma pequena diferença, eu não vou detalhar muito, até porque é difícil sem, né, a condição de escrever aqui, mas esse kanjizinho, ele ganhou ali um enriquecimento. Tem uma perna, vocês olham à esquerda dele, assim, olhando para ele, vocês vão ver que ele tem uma perninha assim, né? Um chapéuzinho e uma perninha. Esse kanji, essa componentezinho é, na verdade, um kanji. Quando ele se integra esse do de movimento, esse kanjizinho que se integra ali é ser humano, gente, né? Ninguém. Então, ele integrado ali se deforma e ele entra, encaixa-se ali no do. E aí, qual é a jogada? Embora, né, a pronúncia seja a mesma, mudou completamente o significado. Não é mais movimento. É o trabalho humano. O trabalho humano. Então, agora é jidoka, não é mais a automação, mas é a automação do trabalho humano. Então, na verdade, se nós quisermos fugir dessa particularidade, você pode dizer que automação com toque humano. E no Japão eles falam mesmo, ninben no tsuita jidoka, ninben no aru jidoka. Assim, é a automação do trabalho humano, a automação com o toque humano, a automação com o conteúdo humano. E aí vocês vão entender o que é esse conteúdo humano, o que é esse trabalho essencialmente humano que se quer automatizar. Então, assim, o jidoka é muito mais isso. Olhando mais abaixo ali, né, é a combinação da autonomia, que é jiritsu, autonomia, com a automação. O jidoka, olhem ali o jidoka da automação. Ó. Você viu o kanjizinho do meio ali? Ele não tem aquele primeiro componentezinho ali da perninha ali. Ele não tem. Ali é aqui é automação pura, automação. Então é autonomia mais automação. Abaixo vocês estão vendo ali que está em português, né? Autonomia essencial. No conceito do jidoka, sempre, por isso que está ali, essencial e sempre vai estar presente. Senão não é jidoka. Já o outro componente da automação, ele é auxiliar, ele é apoio, ele frequentemente está presente. A tecnologia para automatizar, para facilitar a autonomia, né, dar autonomia, pode estar presente. Não é mandatório, não é essencial. Frequentemente está presente, mas é como apoio. Por isso, é a automação a serviço da autonomia. Está claro isso, gente? Glorosa, será que está ok? Tá ok, Ignato. Tá tudo tranquilo. Beleza. Eu não estou conseguindo ver aí eventuais manifestações da turma aí, dos colegas, né, no Q&A aí, no chat box, mas enfim. Aqui, gente, olha só, deixa eu só mostrar para você o seguinte, ó. O conceito, ele na verdade nasceu, então assim, da autonomia, lembrem bem disso, ó, ele tem uma amplitude muito maior do que olhar para a máquina, automatizar a máquina. É assim, da autonomia à máquina ou ao operador, agentes de produção, máquina ou operador, a pessoa, o colaborador, dá autonomia para ambos, para detectar normalidade e atuar sobre o processo, paralisando eventualmente o processo, né? Então, mas só que, claro, o conceito, ele extrapolou, ele nasceu na máquina, ele nasceu o esforço de fazer com que a máquina pudesse detectar a normalidade. Jidoka nasceu desse esforço, de fazer com que a máquina pudesse se autocontrolar, identificando qualquer normalidade. Depois se extrapolou e ganhou, então, o Ono Sensei, esperto, brilhante do jeito que era, e Shingo com a sua agilidade de raciocínio teórico, entendeu que, puxa, dá para extrapolar e essa tal da autonomia que a gente concedeu à máquina também ajustar e concedeu ao operador. Mas nasceu nas máquinas. E aí esse quadro parece bem isso, assim, como é que isso nasceu nas máquinas. Olhem só, eu vou tentar passar bem rapidamente aqui. Ó. Essa tabelinha, ela aparece assim, ó. A gente está vendo, né, nas linhas, de 1 a 6, o que seria lógico na
evolução da automação, ou seja, na ampliação da automação, a aplicação da automação. Então, começa por, se uma operação qualquer de transformação, de fabricação, de manufatura, né, a peça chega, o material chega na máquina, a máquina começa a transformação e o operador atua sobre, né? Então, o primeiro aspecto é a operação, a transformação em si. Ela, na pior estágio, no mais elementar estágio, né, da tecnologia a serviço da automação, cara, não tem automação nenhuma, é tudo manual, inclusive a operação manual. A transformação, a manufatura manual, essencialmente manual, artesanal. Não tem máquina, não é a máquina. Poxa, parece um pouquinho. Então, o processamento, né? O processamento, tá? Vocês estão vendo ali, ó. Então, essa seria a evolução. Operação manual, aí, puxa vida, esforço de... Qual é a lógica? O esforço de automatizar. Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos automatizar a alimentação, vamos automatizar a operação propriamente dita, a transformação. Depois, vamos automatizar a alimentação da peça à máquina. Depois, vamos automatizar a fixação e remoção. Depois, vamos automatizar o acionamento da máquina automaticamente, sem ninguém apertar botão nenhum. E depois, vamos automatizar a capacidade dela de detectar alguma normalidade. E depois, ainda, na linha 6, vamos automatizar tudo. A máquina detecta, a máquina identifica a inteligência, a learning machine, a inteligência de máquina mesmo. Plena automação a máquina identifica, detecta, escolhe a solução, aplica a solução, corrige, toca o pau, segue o baile. Essa seria a plena automação. Seria a lógica, né, da aplicação da automação. Mas pense, olhem que interessante. Então, essa seria a lógica. As linhas apresentam isso para a gente. Olhando para as colunas, então teria assim, ó. Tem as colunas têm o processo, no processo, né, de criar valor, transformar um material num produto. Então, processamento, primeira coluna, alimentação da peça, do material à máquina, fixação e remoção dessa peça à máquina, o acionamento da máquina. Então, essas são as grandes etapas, né, de um processo de transformação. Tem mais ainda, claro, né? Tem a eventual detecção de anormalidade, tem a correção, a solução. Ok? São as outras colunas que aparecem lá. Então, assim, no primeiro estágio, o mais arcaico o homem faz tudo. O homem é o estágio que ele está chamando de operação manual. O homem processa, o homem alimenta a peça, os ferramentas que ele tem na mão, ele fixa e remove, né? Ele aciona a máquina, ou seja, ele mesmo está fazendo o acionamento, tudo é ele. Segunda etapa né, no segundo nível, esse que ele chama de alimentação manual, processamento automático. A automação para uma máquina, um dispositivo fazer o processamento. Então, o homem continua alimentando a peça, o material à máquina, continua fixando, removendo quando está pronto, continua acionando a máquina, continua atento e detectando a normalidade, corrigindo. Mas a máquina já processa automaticamente. Mais um estágio, mais um degrau à frente, mais um step ahead, né? Então, vamos fazer o seguinte, além da máquina fazer o processamento, vamos proporcionar capacidade a ela de alimentar-se, alimentar o item, a peça, o material a ela própria. Beleza? Então, é o segundo estágio. Então, a máquina processa, a máquina alimenta a peça automaticamente, né, ao mecanismo, né, de transformação, de usinagem, o que quer que seja. E o resto, o homem faz. Mais um step ahead. Semi-automação. A máquina faz o processamento, a máquina alimenta a peça, a máquina fixa e remove, e a máquina faz acionamento. Né? Não precisa ninguém apertar o botão. Ali, pá, tirou a peça anterior, caiu a próxima peça, o próximo material, pá, travou, da partida automaticamente. Puxa vida. E aí, depois, no quarto estágio, seria o que aqui a Toyota chamou de automação com toque humano. Seria a máquina processa, a máquina faz a alimentação do item a ela própria, a máquina fixa e remove, a máquina dá partida automática. E aí, nesse quinto estágio, somente aí, a gente automatizaria a capacidade dela de detectar a normalidade. Detectar a normalidade e aí o homem atuaria. E como eu disse, no quinto, plena automação, no sexto estágio, plena automação, tudo a máquina faz, até a aplicação da solução. Tomara que tenha ficado claro, porque isso aqui é importante. Essa é a lógica tradicional da evolução e aplicação da tecnologia
no sentido de automatizar processos, né? Transferir para a máquina, para a máquina, para a máquina. Só que olha só que interessante. Então, essa questão de... aparece ali, vocês estão vendo aquele destaque em cinza lá, aquela atividade de detecção de anormalidade, no sistema, nessa lógica convencional, apareceria somente no 5º estágio. Depois de ter, né, automatizado o processamento, automatizado a alimentação, a fixação da emoção, o acionamento da máquina, a partida automática. Só depois disso, na lógica tradicional, é que aí a gente faria um esforço para automatizar a detecção. Olha o pulo do gato da Toyota, olha o pulo do gato da Ninbei no Tsuita Jidoka, da automação com toque humano. Qual é o pulo do gato? Trouxe, não esperou tudo isso, não. Trouxe para o 3º nível. Por isso que está ali, aparece ali, ó, gente. Estão vendo ali nas coluninhas ali, ó. Nos sistemas convencionais, a detecção aconteceria somente no 5º degrau, 5º nível, né? A Toyota entendeu que parece um pouquinho, é mais importante eu antecipar isso do que gastar recurso Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso já logo depois. Processamento está automatizado, alimentação da peça, a máquina está automatizado, próximo estágio não é fixação da emoção, não é acionamento da máquina, é detecção. Foi esse o pulo do gato. Então, antecipou. Então, a Toyota não interessa, não importa se a máquina, se o operador ainda tem que fixar, né, a peça, a máquina, se ele tem que dar partida, se ele tem que remover. Não interessa, desde que antes a máquina esteja habilitada a identificar a normalidade. Entenderam jogar? Esse é o pulo do gato. Este é o pulo do gato da Toyota. Então, ela faz o esforço de tecnologia, inserção de tecnologia no sentido de automatizar, antecipando, antes da máquina ter a capacidade de fixar e remover, de acionar, autoacionar-se, ela faz o esforço para a tecnologia para ela detectar a normalidade. Esse é o pulo do gato. É isso que a gente tem que ter em mente. E foi aí que nasceu. Então, a gente está falando de máquina, autonomia é a máquina. Mas a gente vai ver que isso aqui é muito importante a gente enxergar isso, a aplicabilidade desse conceito, gente, nas pessoas, ao agente de produção, que não é máquina. Um operador, um colaborador, em qualquer cenário, em qualquer circunstância. Para a produção de produtos, né? Para geração, produção de produto ou produção de serviço. Isso é indiferente. Então, vamos avançar um pouquinho aqui, vamos ver se eu consigo avançar. Então, ali, ó, apareceu aí, né, um textinho sobre esse quadro, processamento, alimentação, detecção. É aí que a Toyota, né, esse é o Jidoka, que é a autonomia. Ela antecipa e dá autonomia para a máquina detectar a normalidade. É isso, gente. Isso é super importante. A gente fala, né, vocês estão percebendo que eu estou falando de anormalidade. Claro, a anormalidade porque ela tem diferentes naturezas. E acontece em momentos distintos. E eu deveria ter uma preferência de qual tipo de anormalidade neutralizar. Então, dá para, de forma geral, a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue definir a normalidade em 2 situações. Ou ela é um defeito, que se manifesta no produto ou no serviço, e aí está ali, o que está posto aí nesse slide é apenas uma definição bem sucinta, mas clássica, eu diria. O que é defeito? É o distanciamento de uma determinada característica de qualidade, né? Um requisito, distanciamento daquele estado, nível desejado, ou seja, descolou-se da especificação, do que está definido para aquela característica daquele produto, daquele serviço. Se descolou disso, é um defeito, com alguma severidade, que pode levar o produto ou o serviço a não satisfazer requisitos de uso. E aí, então, assim, limita o uso ou impede o uso, né, do produto ou do serviço. Então, isso é um defeito. Manifestou-se no resultado de todo o esforço de agregação de valor, né, como produto ou como serviço. O que é um erro? Erro é execução do trabalho, execução imperfeita de alguma atividade do trabalho, né, capaz de gerar dano ao objeto de produção, ou seja, ao material, no caso da produção de um produto, ou à informação, no caso de um serviço cuja questão-chave é a informação que está fluindo, né? Um banco, instituição financeira, é esse o caso,
ou mesmo o cliente-paciente, que no serviço de saúde é o ente principal, né? Sobre o qual eu desejo, faço esforço para agregar valor. Então, um erro é a execução, tratamento incorreto, imperfeito do trabalho, capaz de gerar um dano a este ente que está fluindo na condição de partida dele, origem, à condição de chegada lá na casa do cliente. E aí ele pode ser um material atravessando uma fábrica, pode ser uma informação atravessando um banco, uma instituição financeira, o que quer que seja de serviço. Pode ser um cliente, paciente atravessando um hospital, uma clínica de diagnóstico, enfim. Então, é isso. Então, o erro é a execução imperfeita que pode gerar dano ao objeto. Então, né, dano ao objeto, esse ente que flui, pode também gerar. Esse é o mais importante dano, né? Porque esse é o ente que. Esse dano no ente que flui, no objeto de produção, esse vai ser percebido. Pode ser percebido imediatamente ou em seguida pelo cliente. Claro que ele também, uma execução imperfeita, pode gerar dano aos fatores de produção. Né? Pode gerar dano ao próprio operador. A segurança, comprometer a segurança, pode gerar dano à máquina, equipamento, dispositivo, outros recursos que ele utiliza. Ou pode gerar dano ao planejamento né, que você tem de agregação de valor. Pá, agora como é que eu vou ter que refazer isso aqui? Aí já atrasa, né? E toda a programação que eu tinha já está comprometida. Então, é isso que a gente quer dizer. Ó. Então, uma vez mais, só para pontuar, né? Porque isso é bem importante. Porque a gente normalmente... Não, o Pokayoko... Né? Porque vocês vão ver, a gente vai falar também antecipando. O Jidoka, né? Da autonomia, pode detectar a normalidade, detectar defeito. Né? Não. Também, pode ser. Mas, idealmente, antes do defeito acontecer. Porque o defeito, uma vez ocorrendo, ele está lá, já danificou o objeto de produção, né? O material, a informação, o cliente, o paciente. Então, isso é crítico, né? O melhor é aplicar um mecanismo de detecção antes de o defeito se converter, aparecer. E aí, se existe essa relação causa e efeito entre erro e defeito, eu vou focar no erro. Então, é isso. Por isso, dessa distinção, defeito e erro. E aí aparece aqui, ó. Tipicamente, os erros têm, tipicamente, em grande maioria dessas condições onde eu consigo estabelecer a relação de causa e efeito entre um defeito no produto, na informação, ou né, causado ao cliente-paciente, um problema a ele, um dano a ele, tem na origem, muito frequentemente, eu consigo estabelecer, faço a relação de causa, né, drill down de causa raiz, e aí consigo estabelecer que existe como causa raiz um erro de execução. Tipicamente, muito frequentemente, humano. E aí é a categorização dos típicos erros humanos. Esquecimento, falta de entendimento, falta de identificação, precariedade da identificação, amadorismo, inexperiência, desobediência, descumprimento, distração, lentidão, falta de padrão, surpresa, algo que saiu fora do normal e eu né, fui pego de surpresa, não esperava. E o intencional, né, deliberado. Então, o que está posto ali do lado? Assim, erro, essencialmente associado à execução humana, é um defeito em potencial. Então, quer dizer, por que eu estou dizendo defeito em potencial? Eu quero evitar o defeito a todo custo. Se eu puder identificar essa relação de causa e efeito, e eu conseguir identificar qual é o tipo de erro que está na raiz, eu consigo projetar, desenhar um mecanismo para detectar o erro de execução nessa condição. Pá, bloqueio. Então, o erro ele vai se manifestar. Pá, errei. Pá, posicionei mal. E inverti. Eu errei, mas eu não causei dano ainda, porque eu tenho o sistema está montado de forma que um mecanismo foi projetado e está ali posto para detectar essa ocorrência, esse erro. Então, eu tenho a chance de ou sinalizou, mas eu tenho a chance de refazer, corrigir o erro de execução, não gerando defeito. Esta é a condição ideal. Esta é a origem, conceito original do Jidoka. Vou falar um pouquinho mais à frente a respeito disso. É bem importante essa questão. Parece trivial, não é trivial. Não é trivial porque a gente vê o pessoal saltando direto para projetar Pokayoko, né, os mecanismos da prova de falha, a serviço né, do conceito do Jidoka, focando em detecção de defeito. Está errado. É aceitável. É só se eu esgotei todas as possibilidades de identificar a relação de causa e efeito e neutralizar sob forma de erro de execução. Aí sim eu posso descer um degrau. Eu vou ilustrar isso aqui na sequência, ok, gente? Então,
Opa, vamos ver se eu... Ok. Então, aí olha, gente, isso implica em inspeção, é verificação. Né? Verificação das coisas, dos objetos de produção sob transformação, né? E no processo, atravessando as etapas, no intuito de agregar valor. Então, eu estou atento a verificar, inspecionar o ente que flui, ou inspecionar, verificar a execução do trabalho, os objetos, os agentes de produção, máquina, operador, qualquer outro dispositivo. Está tudo ok? Não tem alguma anormalidade se manifestando? É isso. Então depende de inspecionar, verificar. E aí tem métodos para isso. Eu não vou me detalhar, só vou elencar para a gente ter noção de que isso é super importante, ter esse domínio, ter essa noção. Senão você projeta um pouco, você bota no lugar um poucaiô sem ter noção de por que você optou por aquela configuração. Por que ali é a inspeção, a autoinspeção não é a sucessiva? E por que o teu dispositivo projetado é de contato e não é de conjunto ou de etapas? Entenderam? Isso a gente vai ver na sequência. Mas você tem que ter esse domínio para fazer as escolhas. Senão, você pode estar projetando, na melhor das boas intenções, boa vontade, e desperdiçando a oportunidade de garantir mais alto nível de desempenho e rendimento e menor custo, né, no projeto. Né? Então, tem tudo a ver. Então, não é papo de engenheiro de produção que quer teorizar sobre o tema. Teoria é importante para embasar as nossas ações, né, operacionais, né, de transformação mesmo. Né? Meter a mão, fazer o Kaizen. Então, por exemplo, a gente tem que ter noção de que eu preciso inspecionar e eu tenho algumas alternativas, né, de configuração para inspeção. Por julgamento, é aquela clássica passa, não passa, bom, ruim, defeituoso, não defeituoso, né? Classifica os produtos como defeituosos ou não defeituosos, inspeção por julgamento, ninguém quer isso, né? Inspeção, tipicamente 100% passa, não passa. Eu, quando era estagiário na Dana, me botavam para naquelas caçambas de peça, né, rejeitada, ou com alguma interrogação, e eu com os gabaritos passa, não passa, centenas de peças ali, dentro da caçamba, passa, não passa. Enfim, por vezes é a alternativa, é o que tem, é o que é necessário fazer. Mas eu quero evitar a todo custo, né, chegar nessa instância, ter um item potencialmente defeituoso ali, eu fazer seleção. Já está morto, né? É atestado, é certidão de óbito, né? Então, mas é uma categoria de inspeção por julgamento. Melhor um pouquinho do que isso é a inspeção informativa, onde eu avalio e transmito rápido feedback a respeito do que foi detectado ainda em termos de defeito, né, ao responsável pelo processo, mas de forma que imediatamente eu consiga corrigir. Na primeira ali, no julgamento, eu tenho o lote todo, eu tenho tudo já feito, eu vou só separar, não tem mais o que fazer. Na inspeção informativa, ao longo do processo, eu estou fazendo verificação do item, do ente que está fluindo, material, informação, cliente, paciente, e eu estou preocupado na informativa ainda, não é a melhor condição também. Eu estou preocupado em detectar a anormalidade sob forma de defeito no ente que está fluindo, né? Então, não é a melhor condição. Mas, uma vez detectado, eu imediatamente. Olha, deu um problema aqui. Veio de onde? Daquele processo. Então, atua lá. Na causa raiz. Feedback imediato. Então, essa é a ideia, né? Mas não é a melhor condição ainda, porque eu estou trabalhando em cima de ocorrência do defeito, né? Mas é melhor que o julgamento. E aí tem 3 categorias, né? Na inspeção informativa, o clássico controle estatístico da qualidade, né? Baseado na estatística, cartas de controle muito frequentemente utilizadas aí, o sistema de inspeção sucessiva e o sistema de autoinspeção. Sucessiva é quando eu não, por alguma questão técnica ou econômica, eu não consigo, depois de executar a minha atividade, o meu trabalho, o meu processamento, a minha etapa, eu não consigo verificar antes de passar a próxima etapa, né? O processo cliente. Eu faço e aí transfiro. E esse estágio que recebeu é que vai fazer a inspeção, por isso sucessiva. Então, a verificação do meu trabalho, como fornecedor desse processo à frente, cliente, quem faz a inspeção não sou eu, é o processo meu cliente. Então, por isso, sucessiva. Aqui, tem um risco de alguma não conformidade, mas quem verifica o processo à frente, sucessiva. Também não é a melhor das condições. Um pouquinho melhor que isso é a autoinspeção. Realizo o meu trabalho e eu mesmo inspeciono. Verifico
para ver se antes de passar à frente, né? Essa é um pouquinho melhor. Mas ainda assim, o que eu estou avaliando? Executei o trabalho. Se eu gerei defeito, já era, já está livre de defeito. Eu posso atuar. Corrijo para os próximos que estão vindo aqui para mim, eu vou evitar. Mas já gerei, pelo menos uma já está morta. Né? Então é isso. E o supra-sumo, gente, é onde a gente quer. Todo o projeto dos sistemas de inspeção, a gente faz um esforço para estar focado aqui, detectar na origem os defeitos, né? Ou seja, que é o que a gente chama de inspeção na fonte. Cuidado com as expressões aqui, inspeção na fonte, tem uma aplicação na gestão da qualidade, gestão e engenharia da qualidade, essas expressões são usadas com bastante frequência em momentos e circunstâncias, contextos variados. Aqui, de novo, aqui dentro do contexto do sistema atual de produção, Lean System, inspeção na fonte quer dizer aquela inspeção voltada para a detecção de erro de execução. Ok? Então, este é o significado de inspeção na fonte. Inspeção na fonte tem um foco na origem do defeito. Portanto, a inspeção na fonte foca na identificação de erro de execução e não defeito. É isso. Então, essa é a melhor condição. Ok? Então, é aí que entra o Poka-Yoke, né? O Poka-Yoke é um mecanismo físico, é um dispositivo que vai cumprir a função de inspeção. E aí vai depender de você, né? Se você conseguiu queimar o fosfato, identificar que tem uma causa no erro de execução, projeta um pouco para detectar o erro de execução. Não deu, por alguma razão não deu. Por vezes não dá mesmo para identificar um erro na causa daquele defeito, ou tecnicamente, ou financeira, e economicamente é inviável implementar. Então você desce um degrau e ali onde está acontecendo, aí onde pode acontecer o defeito, você projeta, instala um Poka-Yoke para detectar a ocorrência de produto defeituoso. Né? Não deu ali, né? Eu próprio executei, o Poka-Yoke verifica, não deu. Então, desce mais um degrau. O Poka-Yoke vai ficar na estação à frente. Então, o Poka-Yoke é associado à inspeção sucessiva. Não deu. Puxa, aí é Poka-Yoke associado à inspeção 100% passa ou não passa. Ele vai só, na verdade, só está fazendo separação. Entenderam? Então, o Poka-Yoke, ele está mais ou menos a serviço do conceito do Jidoka, quanto mais ele se aproxima de projetar, ou melhor, atuar sobre origem dos defeitos, sobre erro. Então, é o Poka-Yoke, o dispositivo aplicado para detecção de erro, ou seja, associado à inspeção na fonte. Quando não dá, desce um degrau, aplicado para detecção de defeito, na autoinspeção. Não deu, desce mais um degrau. É um Poka-Yoke aplicado para detecção de defeito sucessiva, na estação à frente. Não deu, puxa vida, não deu. Então, é um Poka-Yoke aplicado para simplesmente agora, né, separar. Mas não é isso que a gente quer. A gente, obviamente, eu estou citando assim apenas como ilustração, porque via de regra, na prática, o que a gente faz tem sucesso em identificar, queimar esse fosfato e identificar a relação de causa e efeito entre erro e defeito, projetar o Poka-Yoke para detectar erro de execução e, por vezes, tem que descer um degrau e tem que projetar o Poka-Yoke para associar a inspeção, a autoinspeção, né? Que é identificar o defeito depois que eu executei a atividade. Ok, gente? Tranquilo? Loro-san, às vezes me dá um sinal aí que você está indo ok. Sim, Renato-san. E relacionado ao tópico de defeitos e erros, o nosso colega o João Cunha, ele pergunta se o erro não poderia estar relacionado também aos demais 3 M's: material defeituoso, máquina defeituosa, falta de padrão ou padrão defeituoso. O erro. Sim. Perdão? Sim, se o erro não poderia estar relacionado também aos demais 3 M's: material defeituoso, máquina defeituosa, falta de padrão ou padrão defeituoso. Ah, sim. É assim, ó. Se o defeito no produto, né, no ente que flui, sobre o qual eu estou agregando valor, material, informação ou cliente, paciente, se o defeito ele resulta de um insumo defeituoso, isso não é erro, isso é um defeito no estágio anterior, no processamento, no cadeia de valor anterior. Ainda é defeito. Então, projete o Poka-Yoke lá atrás.
quando a gente fala de erro, é a atuação do agente de produção colocando no lugar, combinando os recursos e dando origem né, àquela etapa, ao produto, né, que sai dali daquela estação, daquele estágio. Então, quando a gente fala de erro de execução, está associado à atuação do agente de produção. E claro que a atuação do agente de produção, claro que essencialmente a gente foca muito, né, a atuação do agente de produção, o ser humano, o operador. Mas eventualmente eu posso ter sim um processo automatizado, a máquina, o operador praticamente não atua e o erro associado à atuação da máquina. O que acontece? O que acontece, né? Quando você mergulha nesse processo, quando você mergulha nessa análise, você vai perceber que a máquina, se está bem regulada, se tem capacidade, ela não erra. Ela atua defeituosamente. Não tem erro. Um erro é associado a essa, né, a condição humana e a decisão humana, né, de seguir, não seguir, descolar-se, enfim. Então, é por isso que a gente faz essa vinculação bem direta, erro associado ao M de mão de obra, atuação do agente de produção, M, mão de obra, né? Porque os outros a gente interpreta como um defeito associado, um defeito que vem, né? Um defeito que vem no método. Não pode dizer que está errada a instrução de trabalho. Tem um defeito, está mal formulada. Não pode dizer que a matéria-prima, aquela porca ali entrou errado. Não pode dizer isso. A porca veio defeituosa, por isso que ela não está encaixando. Entenderam? Cunha-san, João, meu amigo, grande amigo, faz tempo que eu não falo com ele. Tomara que tenha feito sentido. Mas me dando a oportunidade de me alongar, numa outra oportunidade, claro, eu posso detalhar isso. Mas é bem assim, né? Então, quando a gente fala de erro, e da origem de um defeito, ele está associado ao M, mão de obra. É isso. Onde é que eu estou? Então, aqui, deixa eu projetar isso aqui. Ó. Eu já falei sobre isso aqui, mas acho legal mostrar aqui. Ó. Então, zero defeito, isso aqui, ó, que aparece naquele caixinha de zero defeito, bem à direita, né? Zero defeito, gente, é o CQZD, ou ZDQC, né? Zero Defect Quality Control. É o controle da qualidade zero defeito. Controle da qualidade zero defeito tá na essência do Jidoka, né, da Toyota, tá, né, do Lean System. Muito embora a Toyota não faça essa leitura. Quem fez essa leitura brilhante, leitura, foi o Shigeo Shingo. Shingo, como vocês sabem, não foi Toyota, nunca foi Toyota. Ele foi um brilhante engenheiro industrial que deu apoio a centenas de empresas, né, como consultor, como treinador, instrutor, centenas, dentre elas a Toyota. E ele aprendeu muito com a Toyota e ajudou muito, né, a elucidar o que é que o ONU estava fazendo em termos de sistema de produção, sistema de gestão de operações. E aí, essa leitura, né, de controle de qualidade zero defeito, o zero defeito, é uma leitura do Shingo, que se aplica à perfeição, ao que a Toyota acabou construindo. Né? Então, o que a Toyota acabou construindo está ali. Ó, é esse primeiro nível aqui. Ó. É aí que ela faz o esforço para estruturar os seus sistemas de controle, né? E de garantia da qualidade, né? Que é Pokayo, projetar dispositivos, a prova de falha, dispositivos de inspeção, né? Automáticos, vinculados à inspeção na fonte, ou seja, projetados para detectar erro de execução. E aí, por quê? Então, está ali, ó, vinculado a inspeção na fonte dirige o recurso, o device, o dispositivo a detectar erro, detecção de erro, está ali. Não dá, desce um degrau, então o Pokayo que é associado à autoinspeção. Executo e o Pokayo que imediatamente verifica se eu cometi eu provoquei algum defeito. E que aí, então, puxa vida, é a detecção de defeito. Muito embora, se de pronto isso é detectado, eventualmente eu causei uma única peça, mas já não é mais CQZD. Não posso mais dizer, conceitualmente não posso chamar de CQZD, controle de zero defeito, já gerou um. Então, essa é a condição inferior a uma condição, né, de Pokayo que é projetado para detecção de erro, ou seja, projetado para casar-se com inspeção na fonte. Um degrau abaixo, o Pokayo que na inspeção sucessiva, na estação seguinte, o estágio seguinte, é que o Pokayo que antes de entrar na estação, na próxima
etapa, ele vai verificar se o meu trabalho, o processo fornecedor foi ok, não tem defeito como resultado do meu trabalho, que é também detecção de defeito, e aí a sucessiva, ok? Tranquilo aí? Se a gente olhar essa escadinha aqui, gente, dá essa noção, ó. Aquela setinha está mostrando assim, ó, eu vou em direção ao CQZD. CQZD está lá em cima, ó. Controle da qualidade zero defeito é quando eu tenho o Poka-Yoke em regime de inspeção 100%, claro. Imagina você, isso é quase redundante, né? Desnecessário dizer, ninguém vai projetar, ninguém é maluco de projetar um dispositivo à prova de falha automático que não seja regime de inspeção 100%. Então, mas enfim, é o destaque, né? Porque são 4 elementos do CQZD. É o Poka-Yoke, focado na inspeção, em detecção de erros, inspeção na fonte, em regime de inspeção 100%, com feedback e ação imediata, ou seja, casado com andon para ir sinalizar, paralisar, sinalizar e chamar apoio para a solução. Né? Então, esse é o topo, né? Por isso está lá, ó. Esse casamento está no topo, que ele, em teoria, e ser aplicado, ele garante o zero defeito. Ele vai detectar a ocorrência do erro. Ele não vai evitar o erro. Isso aí seria loucura, porque como é que você vai evitar o erro e qual a causa raiz do erro? Não vamos enlouquecer, quiçá seja possível, mas provavelmente custoso, em todos os aspectos. Então, você admite que há possibilidade de ocorrência do erro, mas você cercou esse ambiente, esse estágio, essa estação, esse processo, enfim, dos recursos que, uma vez esse erro se manifestar, você bloqueia, identifica e bloqueia, não deixa ele gerar, não se desdobrar sob forma de defeito, ok? Então, esse é o que eu quero. Isso é essencialmente controle de qualidade de defeito, é isso essencialmente que está na essência do DOCA. Quando não dá, eu projeto para detectar defeito, e aí associar com a autoinspeção. Não deu na autoinspeção, sucessiva. Não deu sucessiva, aí é qualidade amostral, e aí é a inspeção 100%. Enfim. Mas os Poka-Yoke estão associados ali, né? A inspeção sucessiva, a autoinspeção e a inspeção na fonte. É aí que eu associo os Poka-Yokes. Então, gente, eu aqui eu até já avancei aqui, eu estou vendo que aqui nesse slide eu falo, né, de agente de produção, que são, né, os operadores, né, os colaboradores, as máquinas, os dispositivos, eventual material de consumo, material auxiliar. Então, esses são os agentes de produção, que são apoio à transformação no intuito de agregar valor ao ente que flui, que é o que o cliente está esperando. Ele está esperando que a matéria-prima flua, passe todas as etapas e chegue a ele o mais rapidamente possível, satisfazendo os requisitos de uso, né? Qualidade, né? Que é o que essencialmente a gente está lidando aqui, o DOCA trata. Né? Mas é mais do que isso, o DOCA não é só qualidade. Ele está preocupado em garantir fluidez, garantir livre passagem, neutralizando eventuais anormalidades ao longo do caminho do ente que flui. Então, não é só qualidade, é uma visão integrada. A gente não pode desconectar. Quando a gente fala, né, me permito me servir aqui da analogia da casinha da Toyota, dos pilares. Os pilares eles se interrelacionam, pode parecer que não, mas eles se interrelacionam profundamente. Como numa casa. Nenhum projetista, nenhum engenheiro civil, mestre de obras e pedreiro vai dizer, ó, deixa que eu levanto aqui essas colunas aqui e você lida com aquelas outras lá. Desde o cálculo de carga até posição, altura. Pô, não tem como. Porque sobre essas duas estruturas, nós vamos acomodar a massa e os construtos de uma outra estrutura. Então, elas têm que estar pareadas. Então, não existe isso. O JIT é o JIT, né? O Just in Time Design, e o DDoCA é o DDoCA. Não tem isso. Eles estão com o mesmo compromisso, sustentar todo o sistema. E é isso que eu quero dizer. Assim, o DDoCA não é só a garantia da qualidade, é a garantia de que o ente que flui, né, nesse processo de transformar, agregar valor a cada etapa, ele atravessa esse circuito de forma fluida e contínua o mais rapidamente possível para chegar no cliente, seja ele material, informação, ou o próprio cliente paciente que está atravessando. Da forma mais rápida, fluida e isenta de qualquer anormalidade. Então, é isso que está na essência.
Não é só qualidade. Por isso que a gente também costuma dizer, é muito mais do que qualidade. Né? O Jidoka é muito mais do que foco em qualidade, muito mais. Muito embora na casinha ele aparece, né? Na casinha do TPS, do Lean System, ele aparece desenhado ao lado do vértice, lá em cima do vértice, a gente costuma colocar os fatores competitivos mais importantes, né? Mais alta qualidade, mais baixo custo, mais rapidamente possível, menor lead time, né? Normalmente ele está desenhado, o pilarzinho do Jidoka está desenhado exatamente junto ao vértice mais alta qualidade. Mas não é só isso, né? Ele sustenta o telhado todo. Ou seja, a questão de fluidez, rapidez, atravessar custo, enfim, é isso aí. Bom, desculpem, aqui eu me emocionei. Eu já falava, né, da questão, né, do agente de produção, do ente que flui. A preponderância, gente, sempre tem que ser sobre o ente principal, né, o ente que flui. Né? O esforço todo, assim como o just in time, né, está focado em fazer fluir o mais rapidamente possível, atravessar de forma mais eficaz possível o circuito, o Jidoka é da mesma forma. Então, é o ente que flui, o ente preponderante que flui, que é aquele sobre o qual eu estou agregando valor no intuito de entregar para o cliente. Né? É o material, é a informação, é o próprio cliente, paciente. É ele que eu quero agregar valor. Então, eu tenho que focar nele. Claro que eu posso também escolher proteger de anormalidade os agentes de produção. É claro. Sobretudo, isso faz muito sentido quando eu percebo que o dano, né, o defeito, ele pode se manifestar sob uma forma de segurança e integridade física. Né? Segurança e integridade física do operador, do colaborador, ou do recurso, máquina, equipamento, dispositivo. Né? Opa, então eu também posso projetar dispositivos, o Jidoka pode estar me apoiando a identificar a normalidade para proteger a agente de produção, porque aparece ali. Então, eu tenho eu preciso enxergar isso. O que eu quero? Qual é o meu agora? Porque o Jidoka, assim, a implementação do Jidoka é um contínuo, né? Você vai tendo o que eu vou aplicar o conceito do Jidoka proteger quem agora? Pô, é o ente que flui preponderante, o principal. Quem é? Que é uma fábrica, ou melhor, é uma clínica ou é um hospital. Pô, então vou proteger o ente que flui cliente, né? Paciente. Quais são as falhas potenciais ao longo da travessia do circuito? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Dano, decorrência, consigo identificar um erro de execução, erro de atuação de alguns dos agentes de produção, vou neutralizar. É o erro do atendente, é o erro do enfermeiro, é o erro da máquina, né, que fez a coleta, enfim, é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho que olhar para isso. Né? Então, preponderantemente, proteger o ente que flui. Mas, então, com essa preponderância, com essa preocupação, opa, tem criticidade no ente que flui quando ele é cliente-paciente, pô, é o primeiro, se o circuito é esse, é um processo, né, de produção de serviço, esse é o caso. Eu também posso estar preocupado em eu vou estar sempre preocupado em proteger o ente que flui, mas eu posso preocupar-me em proteger agente de produção, como, por exemplo, proteger um agente de produção, um operador, contra algum dano à integridade física dele. Então, eu vou botar a Poka-Yoke para a segurança, garantir a segurança dele, que a execução dele não incorra em algum problema e dano à integridade física dele. Então, isso é bem importante, né? Entender quem que você quer proteger. Você quer neutralizar um dano a quem? Ao ente que flui. Quem é esse ente que flui? Né? O paciente, cliente, o material, a informação, ou é um agente de produção. E não são excludentes, é só uma ordem, gente, porque isso aí é um contínuo, é Kaizen, Kaizen, Kaizen. Você vai implementar Jidoka sempre, 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 sempre. Tudo. O que está descoberto? Está acontecendo problema. Vamos atrás, vamos ver se o Jidoka aqui ajuda a gente. É assim, não é? Está implementado isso, não existe. Está implementado Jidoka, não existe isso em lugar nenhum, nem na Toyota. Está implementado Jidoka, já tem Jidoka. Jidoka é Kaizen, tá? É no esforço de todo dia, todo dia. Você quer dizer, controle é quase zero defeito. Então, é isso. Bom, eu vou avançar aqui. Algumas coisas eu já tenho alguns slides aqui que já estão aparecendo aqui. Já tinha aparecido na minha fala, né? Então, o foco é na atuação dos agentes de produção. Por exemplo, na atuação de um operador, de uma máquina, de algum equipamento dispositivo, ou na atuação combinada deles. Então, eu vou estar atento à atuação combinada dos agentes de produção
com o potencial de causar dano, né, ao ente que flui, cliente, material e informação, por exemplo, ou a eles próprios. Então, o que eu quero? Eu quero que eu vou fazer com que eu vou montar dispositivos de forma que a execução, a atuação, operador, máquina, equipamento, dispositivo, seja casada com o controle, ou seja, é o autocontrole, que é o que a gente chama de função essencialmente humana. Então, é trazer a função essencialmente humana, que é a função controle, para dentro da execução. É isso. Tá? Então, o que a gente chamaria de uma execução controlada. Gente, aqui, ó, isso vai aparecer, eu não vou detalhar aqui agora, não era a intenção, mas vai aparecer para vocês nas próximas falas. Porque isso é o roadmap que nós estamos criando, já está finalizando, já quer dar a forma fácil para treinar depois, né? É o roadmap, os 7 passos para implementar de DOCA. Então, começa por definição de quem é que você quer proteger, né? O alvo, é o ente que flui ou é o agente de transformação, agente de produção? Tem que mapear as etapas, identificar os danos potenciais ao longo da travessia, tem que, por ordem de criticidade, priorizar, tem que identificar a causa raiz desse dano, né? No esforço de erro, identificar erro e projetar o Pokayoke, aí é o 5º passo, projeta o mecanismo de detecção, projeta o Pokayoke, e desenvolve o sistema Pokayoke, que é mais do que o device, é mais do que o dispositivo. O sistema Pokayoke é o dispositivo físico, sim, né, para detectar erro ou defeito, se não for possível detectar o erro. Então, é o dispositivo físico, é ele em regime de inspeção 100%, é ele vinculado a mecanismos de sinalização, ou seja, ANDON, que vai sinalizar a ocorrência, uma luz, um sinal visual ou sonoro, e mecanismo de travamento. Então, esse é o sistema Pokayoke, isso é um sistema Pokayoke. E mais associado, hoje pela manhã, deixa eu fazer um gancho, eu tive a chance de participar de uma banca, como examinador, enfim, membro da banca de mestrado de um colega, de um mestrando lá da Universidade Federal de Rio Grande. Hoje pela manhã, o tema dele era Pokayoke, né? Dentro desse contexto, enfim. E aí a gente falava, né? O tema dele é sistemas Pokayoke, e a construção, a introdução dentro do sistema desse complexo dos recursos de apoio, de calibração, de manutenção de todos esses recursos. Se você não tem isso integrado, né, dentro do sistema Pokayoke, você acha que o dispositivo vai viver a vida inteira sem desgaste, sem desajuste, sem alguma falha inerente a ele próprio, física, né, da construção física. Então, isso também tem que estar associado. Isso é o sistema como um todo. Vejam que isso é bem mais amplo. Não é só botar um batente, um sensor, um dispositivo. Não é só isso. Isso aí é uma etapa, mas se ficar só nisso, daqui a pouco está falhando. Você fala, como? Não tem Pokayoke? O Pokayoke está precariamente mantido e está falhando. Ele não consegue mais cumprir seu papel, a sua função. E aí, na última etapa ali, padronizar e treinar os envolvidos no uso, né, e manutenção desses mecanismos, desses recursos. Gente, obviamente, tem esteira disso aqui, tem muito mais, mas eu me emocionei aqui, né? A gente começou um pouquinho atrasado, conforme a programação original, e já são 6h14, 6h15. Então, já deu uma hora, eu queria ter falado 45 minutos para poder conversar um pouquinho com vocês. E eu não sei como é que está, se o pessoal me suportou até agora. Estou vendo que tem aqui a companhia de 39 colegas aqui, felizmente. E aí eu queria ver, com a ajuda do Loro-san. Loro-san, será que a gente consegue bater uma bola, responder algumas das perguntas? Sim, olha, o João Cunha aqui, já vi alguma. O João é punk. Ele vem na veia aqui. Ó. Tem várias Será que a indústria 4.0 não teria iniciado com GAP? Bacana. Mas eu não vou, estou louco, me chama aqui para responder, mas eu vou deixar o Loro-san aí com o mestre de cerimônias ordenar. Loro-san, me ajuda aí. Temos várias manifestações aqui, Ignato. Eu vou tentar aqui suprir todos os colegas aqui, vou te passando aqui numa ordem aqui, ok? Tá legal. E aí, gente, depois, se puderem, né? Eu sei que é complicado, mas se puderem dar ainda que não uma questão, uma pergunta, uma dúvida, mas alguma opinião, sugestão, né? Para um Kaizen, porque a gente está fazendo recorrentemente uma vez por semana.
esses encontros, alguma sugestão, né, alguma observação, alguma crítica, né, que a gente possa com isso aprender, eu agradeceria e ficaria muito lisonjeado de merecer aí né, o tempo de vocês e esse feedback. Bom, diga aí, Loro-san. Algumas perguntas aqui, uma delas aqui de alguns colegas aqui é: qual a relação entre Jidoka e CQZD? É assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu estou com vocês aqui, eu estou com a projeção aqui ainda, né? Olha só que legal, que veio bem a calhar. Eu estou voltando aqui a projeção, vocês estão me acompanhando? Está voltando, né? Estou voltando assim mesmo. Olha aqui, ó. Olhem que interessante. Está vendo essa projeçãozinha aqui, ó? Quem foi que perguntou? Lê para mim aí de quem é essa pergunta, quem é o amigo aí, o colega, amigo, amiga. Márcio, Tiago, tem alguns colegas que perguntaram sobre. Sim, tem vários que perguntam a respeito. Olha que legal aqui essa representação bem antiga, né? De um quarto de século. Mas aparece aqui, olha só que legal, abaixo do quadro, esse diagrama de blocos aí, né? Do bloco Jidoka, olha o que está. Tem 3 inputs, né? Tem 3 inputs ali. Ó. A administração funcional, não vou entrar no detalhe, mas olhem, a administração funcional, APGs, lá de baixo, que é a atividade de pequenos grupos, e tem um terceiro que é um construto, né? Um bloco, composto de 3 elementos ali. Aquilo ali é o 0 defeitos, né? Que ali está simplificado, né? Por conta de uma redundância que eu quis eliminar, mas o CQZD ele está inserido dentro de Jidoka, né? O CQZD está ali, ó, ele suporta o Jidoka. Ou seja, porque o que é o Jidoka? Gente, o Jidoka é um conceito. Se ficar só assim nele, é só desejo. Tu não consegue viabilizar nada, materializar nada. Ele não é material, o Jidoka. É um conceito que é viabilizado a partir da combinação de construtos físicos. E aí o CQZD cumpre o seu papel aí, que é dispositivo. Está ali, ó, naquele quadrinho ali. Olhem lá embaixo. Dispositivos Pokayoke focados em detectar erro de execução, expressão na fonte, vinculados a mecanismos que me permitam sinalizar e pedir ação imediata. Feedback e ação imediata, que é o que aparece ali como ação imediata, simplificadamente. Né? É feedback e ação imediata. Então, mecanismos que me permitam acionar e dar feedback e acionar rapidamente, corretivamente, né? A correção. E, claro, faltou um quarto, né? Originalmente, na abordagem do Shin, que é inspeção 100%, né? Ou seja, em regime de inspeção 100%. Eu suprimi aí porque, assim, é quase redundante, ninguém vai projetar um Pokayoke com dispositivo de falha para desligar ele de vez em quando, para aplicar ele amostralmente. Isso não existe, né? Então, ele está implícito que se é Pokayoke, é 100%. Né? Então, o CQZD, ele está na origem, ele é a combinação dos construtos físicos que viabilizam o conceito do Jidoka. Tomara que tenha satisfeito aí a curiosidade ou a dúvida dos colegas. Ótimo. Faz sentido? Sim, Renato-san. Não sei, tem que perguntar aí para os universitários. Legal. O que mais que tem aí, Loro-san? Me ajuda aí. Renato, o João Cunha, ele pergunta, será que a indústria 4.0 já não teria iniciado com o Jidoka? Que legal essa tua pergunta. Lamentavelmente não, João Cunha. Cunha-san, eu gostaria muito de responder afirmativamente essa tua colocação. Brilhante, brilhante. Deveria. Mas não. Esse é tema, e eu digo assim com muita tranquilidade, né? Quase que afirmando, porque assim, isso tem sido tema dos meus interesses, bem recentes, das minhas lives. Então, a última vez agora, quando fui ao Japão, eu fui focado nisso, ver como é que o Lean está se moldando e moldando as tecnologias que se oferecem dessa revolução digital, né? Da revolução da indústria 4.0. Ou seja, e aí, então, lamentavelmente, não é por aí que está começando. Então,
isso é um papo bacana, isso é uma curiosidade minha, eu tenho investigado isso lá, quando eu vou para lá, discuto com os caras, vou atento para as fábricas, faço os meus Gamble Walks, vou lá no Gente Game Boots, observar isso, e tenho estudado muito a respeito, tem muita coisa bacana. E depois eu posso até, quem tiver interesse nesses temas todos aí, depois entra no nosso site lá, já tem as áreas para download, tem material que já está disponível lá, mas não havendo, vocês vão ter aí, tem o meu e-mail aí, Ignato, manda para mim, você falou que tem lá um paper sobre indústria 4.0 e Lean, manda para mim. Ignato, tem alguma coisa específica sobre Jidoka? Algo mais sobre o controle de qualidade zero defeito? Me manda aí. Se eu tiver, eu vou compartilhar com os amigos, amigas aí, não, sem dúvida alguma. Mas o João Cunha-san. Cunha-san, então, lamentavelmente não. Está começando assim. Está começando por um esforço grande de sensoriamento de máquina, mas não é exatamente com o objetivo preciso de autonomatizar. É no sentido de gerar um volume grande de dados que possam ser tratados né, como Big Data, na nuvem, e isso servir para monitoramento geral da operação. Então, não tem ainda esse foco dirigido para o Jidoka, da forma como aqui a gente está discutindo. Mas eu não tenho dúvida que, ainda que não esteja, porque assim, isso está ainda é recente. Isso é recente, essa introdução, a aterrissagem das tecnologias, né, do mundo digital, né? Porque essencialmente é isso que se quer nessa revolução, né? Nós construímos o mundo ciberfísico, né? O CPS, Cyber Physical System. A gente quer construir isso. O físico está posto já. É o sistema de gestão física, gestão de operações, conforme a gente já conhece e rodando. O componente cibernético é a tecnologia toda, né? O conjunto de tecnologias que a revolução da indústria 4.0 está nos promovendo. Aí, é claro, o Big Data, são sensores, computação na nuvem, inteligência artificial, a realidade aumentada, e aí vai. Então esse é o momento agora, mas é bem recente ainda. Eu não tenho dúvida que a gente vai começar a enxergar, tem alguns papers bem legais que mostram esse cruzamento, né, dos elementos do TPS, do Lean, com as tecnologias alavancadoras, né, da indústria 4.0. E a gente enxerga isso. Ainda está muito no estudo mais teórico, mas eu tenho uma absoluta convicção, Cunha-san, que a gente vai ver isso, assim, as organizações que têm o Lean System como referência, como modelo, calcadas em potencializar os construtos físicos, né, a partir de puxar as tecnologias. E o Jidoka não tem dúvida que vai ser um elemento que vai puxar a tecnologia, e tem tudo, né, para assim ser. Porque, poxa, como eu disse, é autonomia, mas se serve de automação. Está aí, é a essência do que está se propondo aí na indústria 4.0, na revolução, né, da indústria 4.0. Desculpa se eu me alonguei aqui, Cunha-san. Aliás, um grande abraço aí, faz tempo que a gente não se fala pessoalmente, muitos anos. Obrigado aí por você estar aí com a gente. Ginato-san, Ai. temos várias perguntas aqui ainda. Podemos mais uma aí? Claro, não, eu estou tranquilo, eu não quero parecer enfadonho. Os caras, pá, tá doido. Na live do Guinato de novo. Não, os caras enlouquecem aí, não dá. Eu queria que, né, a mensagem ficasse sem massacrar, né, a audiência, porque é difícil, né? O cara está aí do outro lado só ouvindo, escutando, tentando se concentrar. Então, também não quero me estender demais. Por mim, vocês me conhecem, a grande maioria de quem está acompanhando conhece, sabe que eu falo pra caramba, então é um tema que me encanta, me apaixona. Aí, se deixar, eu não paro mais. Mas aí mais uns 10 minutinhos, okay, se julgarem apropriado, né? São 6h24, vamos até às 6h30. Ok. Tem a pergunta aqui do João Paulo Moreira, onde ele une aqui dois pensamentos aqui. Primeiro, qual que seria a melhor sequência para a implementação do Jidoka? E outra, como fazemos para medir o nível de maturidade do Jidoka em nosso processo? Ah, que bacana. Moreira-san, que legal. Moreira-san,
o que eu vou te dizer aqui agora, né, com relação à sequência, é o que nós estamos tentando construir. Porque hoje o que tem é assim, ó, você vai olhar em qualquer referência e vai falar com qualquer especialista, os caras vão te focar, não, eu te ajudo aqui a implementar. E está cheio, né? Está aqui, ó. O Nikkan Kogyo Shimbun, japonês, o próprio guia do Shingo, Zero Defect Quality Control, controle de qualidade zero defeito. Enfim, o meu livrinho. Então, todas essas obras e tem vários outros aqui bacanas, né? Algumas delas têm a pretensão de apontar, ó, começa assim, depois isso, mas todas elas focadas em máquina operatriz, né? Tipicamente usinagem, montagem, enfim. O Jidoka não é só isso, ela aplica-se aí, nasceu aí, mas é mais do que isso. Então, por que eu estou dando esse preâmbulo, Moreira-san? Porque com esta amplitude, com essa pretensão de ampliar, porque Jidoka não é autonomia operador, a máquina e o operador, tá bom. Como é que você implementa isso passo a passo se você quer proteger o operador, da autonomia ao operador, para identificar a normalidade, proteger o que passa por ele. Né? Então, a gente está tentando definir um passo a passo, um roadmap que se adeque a isso. Então, eu diria, depois a gente pode continuar com isso. Eu só estou mostrando o framework, né? Que é esse slide que está aí, né? Definir o que é que você quer proteger, porque o Jidoka é isso, né? Ele quer dar suporte, combinado com o Just-in-Time, ele quer dar suporte ao Just-in-Time para eliminar impedimentos à passagem. E eliminando impedimentos à passagem, não só barreiras que promovam espera, mas que promovam esperas, que promovam retrabalhos, outras perdas, né? Perda por defeito e retrabalho, que é secundária, e que promovam, né, a eliminação de defeito, que é o que vai chegar lá na ponta para o cliente que está esperando. Então, começa por definir o que você quer proteger. E aí, nesse contínuo, você vai, agora eu vou proteger o cliente que está passando. Agora, perfeito, está tudo ok, né? Os Pokayokos estão todos, o conceito de Doka está implementado, os Pokayokos estão a serviço de proteger o paciente, o cliente que está fluindo por aqui. Agora, eu vou proteger o operador, que é o meu operador de máquina, o operador do tomógrafo, o operador da máquina, o operador que faz coleta de amostra, enfim. E agora? Agora eu vou proteger a máquina. Eu quero proteger esse recurso, porque a capital intensiva é caríssimo, então eu preciso proteger a máquina, uma vez que ela sofra dano, quebra, demora 2 semanas para voltar, é um problema sério para o sistema. Então, isso é um contínuo. Então, começa por definir qual é o teu primeiro ente, o primeiro alvo da tua proteção. É um ente que vai fluir ou é um dos agentes de produção? Né? Operador, máquina, dispositivo. Depois, mapeia as etapas, identifica potenciais danos em cada uma das etapas. O que pode acontecer? Prioriza danos por potencialidade, criticidade. Faz um esforço para identificar se na raiz desse dano, de um defeito, não tem um erro de execução, né? Que é a causa do dano, a causa do defeito. Projeta um mecanismo de detecção, um Pokayoke. Se conseguiu detectar, né, identificar uma causa raiz, então projeta o Pokayoke para detectar o erro de execução. Não conseguiu, projeta o Pokayoke para detectar o dano sob forma de defeito, né? Aí desenvolve e implementa um sistema que é mais amplo só do que o device, né? O dispositivo ele é associado com sistema de sinalização, ele é associado com recursos de manutenção da funcionalidade dele, mecanismos, sistemas de validação, né, dos mecanismos, de calibração, tudo mais. Isso é um sistema. E depois padroniza e treina. Então, assim, eu estou só passando, eu já havia apresentado de forma geral, mas é isso que tem. Então, nós acreditamos que, seguindo esses 7 passos, você consiga implementar o Jidoka, qualquer que seja o ente que você queira, né, o alvo que você queira proteger, né, de anormalidades. Tanto numa operação industrial, onde você transforma material, quanto numa operação de serviço. Né? Então, é isso que dá para dizer agora. Como eu disse a vocês, isso é bem recente, a gente está construindo isso, vai dar origem a um paper, já está saindo dentro dos nossos workshops,
na nossa atuação, né, de apoio aos nossos clientes, mas vai sair sob forma de um paper também, provavelmente na revisão do meu livro, como eu disse a vocês, estou revisando, talvez eu incorpore esse roadmap já nele, nessa edição agora da Blue, enfim. É isso, Moreira-san. Maravilha, Gnatasan. Para a gente encerrar aqui, temos mais uma pergunta aqui. Tem várias perguntas, mas... Que legal. Bom, mas se está associado ao nome, né, do colega, do amigo aí, uma amiga, sim, participante, depois eu posso fazer um esforço de responder, e se não responder por e-mail, na próxima rodada, eu espero, sinceramente, claro, essa é uma das minhas expectativas, né, que o tema seja interessante, que vale a gente voltar a conversar sobre ele. Tem muita coisa, a gente só está a ponta do iceberg, vocês obviamente têm noção disso, né? Quem muito sabe bom. eu possa retomar e começar numa próxima rodada falando das questões que ficaram a ser respondidas. Né? Sim. Mas diga aí, Lorosan. E eu estou pegando uma questão aqui que justamente não tem o nome aqui, assim todo mundo pode participar da resposta e depois nós vamos aí responder para quem deixou o nome aqui. A pergunta é o seguinte, Ignato: quais os impactos do Jidoka nas cadeias de ajuda? Que beleza, que bacana. É profundo, e a recíproca é mais do que verdadeira também, é profundo, profundo, profundo. Então, assim, o Jidoka, quando a gente finaliza o processo de implementação, ele tem que estar integrado com o sistema de gestão de operações. O que a gente quer dizer na prática com isso? Ele tem que estar integrado com... a gente não fala aqui, acabei de falar aqui, né, o Jidoka, ele é a combinação dos mecanismos físicos do CQZD, né? Ou seja, um deles é detectou normalidade, andon, sinalizando. O que é isso? Ele vai eventualmente parar. Mas ele também ele pode parar, mas ele pode dar seguimento até um determinado estágio, seguir até determinado estágio, que é o estágio que se avalia que a cadeia de ajuda tem tempo de vir atuar responsivamente, atuar positivamente, corrigir e impedir, evitar a interrupção do fluxo. Ou, né, acionar, chamar a cadeia de ajuda, aciona a cadeia de ajuda que imediatamente acorre, atua, né, no tempo, na janela de tempo que lhe cabe, e aí corrige, bota em curso a coisa. Então, assim, é brutal. Jidoka, desintegrado do sistema de gestão de operações, sobretudo gestão da rotina e melhoria, não existe. Então, assim, é brutal, porque esse construto, um dos elementos, né, que é feedback e ação imediata, que obviamente está ligado a mecanismos de sinalização da eventual ocorrência da normalidade, ele vai sinalizar para quem? Para a cadeia de ajuda. Então, a cadeia de ajuda tem que estar azeitada e ciente de que esta sinal pode vir, esse pedido de chamada de ajuda pode vir e quais são as naturezas das ajudas que podem cair na quadra da cadeia de ajuda. Entenderam? Então, excelente pergunta. Eu não consigo identificar o amigo, a amiga aí, colega que postou, enfim, mas é excelente pergunta. Excelente. Super integrado. Sim, muito bom. Ok, Gnatasan. Gente, muito, muito obrigado. Eu vi que ainda a gente tem a companhia de alguns colegas, muitos dos colegas, né, que no início começaram conosco aqui. Tomara, eu fico na expectativa, né, de que tenha sido positivo, né, que tenha atendido as expectativas e que mereçamos, nas próximas lives, que a gente vai anunciando os temas, né, que a gente julga que sejam interessantes para todos nós, que mereça da mesma forma, né, a atenção de vocês, os participantes aí, para que a gente esteja junto e vá construindo, né, esse conhecimento juntos e compartilhando. Eu acho que uma coisa bacana, né, disso tudo, como eu comentei hoje pela manhã, assim, é a possibilidade, a oportunidade que a gente está tendo aí também de compartilhar. Isso tem sido muito legal. Por exemplo, eu participei de agora há pouco, acho que foi, que dia foi? Foi terça-feira, eu acho, né? De uma live, ou foi a quinta da semana passada, não lembro, nos últimos dias, uma live de um concorrente, supostamente um concorrente meu, da Produtari. Então, fui lá no site da Produtari participar de um debate promovido pela Produtari de Porto Alegre. Fantástico. Semana que vem eu estou participando de um outro concorrente, uma outra empresa de consultoria, a Jeta. E assim a gente está... A Hirayama, que é a empresa de consultoria, mas esse é parceiro nosso, participou da nossa, enfim.
Cara, isso é maravilhoso, é fantástico. E eu espero que a gente cresça com isso, né? Que a gente aprenda que compartilhar não dói, que é muito positivo, que é um ganha-ganha mesmo, e que a gente continue, né? E intensifique isso. Eu estou bem, bem feliz com isso que está acontecendo aí. Obrigado a vocês todos aí pela oportunidade. Muito obrigado. Esqueça, né, Lorosan? Ok, Ignato, fechamos então. Agradeço também a presença de todos e vamos ficar ligados aí nas próximas lives aí dentro das nossas mídias sociais e dentro do nosso site. Obrigado, Ignato. Legal. Todos estão Muito mandando obrigado. Obrigado a um todos abraço vocês, para gente. você. Boa noite e bom e merecido descanso a todos vocês. Muito obrigado. A gente se mantém em contato, uma oração forte. E aí tem o meu e-mail, né? Qualquer coisa me aciona por e-mail, me pede material. A gente está sempre ao alcance. Um grande abraço a vocês todos. Obrigado, Lorosan, pelo apoio aí. Obrigado aos demais colegas da língua aí. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau.